quero que você saia daqui hoje gostando dessa data e também comemorando o Natal de todo o seu coração. Eu vou contar 2 histórias para vocês. Quando eu era criança, eu tinha uns 5 anos ou 6, e meus pais levaram no shopping. Eu nem lembro se era shopping, eu sei que tinha lá um Papai Noel. E ele estava recebendo as crianças. Viu? Naquele tempo, já tinha o Papai Noel ali que recebia as crianças para a gente ir lá no colo dele. E eu fui no colo do Papai Noel, esperei na fila toda feliz, e ele falou: o que você quer ganhar de presente de Natal? Eu falei para ele: eu quero uma bicicleta. Ele falou: muito bem, pode deixar. Eu saí de lá toda contente. Aí quando eu cheguei em casa, comecei a pensar. Aí eu falei para o meu pai: pai, mas como é que o Papai Noel vai saber onde eu moro? Ele não perguntou o meu endereço, e acho que ele esqueceu. E agora? Ele falou: meu pai não dava muita atenção a essas conversas. Não tem problema, ele descobre lá. A verdade é que eu não tinha esse costume de dar presente de Natal, então a bicicleta não apareceu. E eu fiquei um pouco frustrada naquele Natal. Mas pior foi a história da minha amiga Tereza, que ela também tinha mais ou menos a minha idade, e ela ouviu falar que o Papai Noel deixava o presente no sapatinho. Então ela deixou o seu sapatinho lá fora na sua casa, e deu uma grande chuva aquela noite. E quando chegou no dia anterior, ela foi lá no sapatinho para ver se tinha algum presente. E ela levou um grande susto, porque tinha lá, era um sapo. Essas são histórias verdadeiras do Natal, mas são histórias relacionadas com a tradição natalina, com os costumes, e não com o Natal real. Eu quero hoje falar para vocês sobre o Natal real, com personagens reais, e como que nós podemos nos identificar com esses personagens. Às vezes a gente pensa que o Natal foi maravilhoso, mas nós vamos ver com essas narrativas que teve também momentos muito difíceis, talvez muito piores do que esses que a gente está passando agora nesse momento. Então vamos começar a falar sobre o Natal real, os personagens do Natal. E o primeiro personagem que eu quero falar é dos anjos. Os anjos são esses personagens extraordinários de Deus, que são usados por Deus para levar a mensagem. E os anjos, eles foram feitos um pouco maior do que os homens, como diz no Salmos 8, que os homens só são um pouco inferiores aos anjos. Então são esses seres maravilhosos que estão contribuindo com Deus na sua missão. E é interessante porque os anjos, eles participaram da missão de redenção de Deus. Um anjo estava lá em Gênesis, depois que que Eva e Adão pecaram, Deus colocou um anjo com uma espada na porta do paraíso para que eles não entrassem lá. Depois o anjo apareceu para falar para Maria que ela ia ser mãe de Jesus. Isso está em Mateus. O anjo também apareceu em sonho para José, para dizer que ele aceitasse Maria. E depois, os anjos apareceram no nascimento de Jesus, naquela noite em que eles apareceram para falar com os pastores. E os anjos também aparecem fazendo uma festa que nós não vemos aqui na terra. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, quer dizer que recebe essa redenção que Deus preparou para o homem, os anjos fazem festa no céu. Não é maravilhoso a figura do anjo na nossa redenção? Então, pode ir passando, que eu falei já dos anjos, isso. Os personagens do Natal. Então, só esse daí que nós vamos falar sobre a mensagem dos anjos, que é a mensagem de grande alegria para todo o povo. Que até hoje essa mensagem é a nossa mensagem de grande alegria. Depois nós vamos falar sobre a alegria dos pastores que receberam essa mensagem. A sabedoria de Maria. E Emanuel, que é Jesus Cristo.
Vamos falar desses 4 personagens. Faltou um, né? Que é José. Eu não estou desprezando José, eu acho José excelente homem, sábio também, e ele foi muito digno, mas é bom para um encontro de homens aí. Aí seria muito bom falar sobre José. Então nós vamos deixar o José por encontro de homens. E vamos continuar. Então, nesses personagens do Natal, falando sobre os anjos, nós vamos falar sobre essa mensagem que está em Lucas 2:10, que é a boa notícia de grande alegria para todo o povo. Nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Então, falar do Natal traz muita alegria. Muita alegria, é uma mensagem de alegria. Então, por que nós não vamos comemorar o Natal? Eu sei que algumas pessoas, algumas igrejas falam, não vamos comemorar o Natal, imagina, Jesus não nasceu 25 de dezembro, toda a gente sabe isso. Realmente, os historiadores da antiguidade, tem lá o Epifânio, eu até separei alguns nomes aqui, eles falaram, um acha que Jesus nasceu 20 de abril, outro acha que é 20 de maio, outro acha que é 6 de janeiro. Até pode ser, realmente eles falam que Jesus não deve ter nascido em dezembro, porque dezembro é inverno nessa região, que ele deve ter nascido mais para Páscoa, para abril. Mas eles depois concordaram entre eles que, tudo bem, vamos comemorar o Natal. Eu vi uma discussão até de alguns pastores falando sobre esse tema. Comemora-se, não comemora-se? E até um pastor que vive nos Estados Unidos, ele falou, se as igrejas não falarem de Jesus no Natal, ninguém mais vai falar. Eu acho que aqui também já está ficando assim, né? Já quase não se fala mais em Jesus. Você vai ver todas as programações que na televisão, fala-se de muitos assuntos, mas Jesus não está lá. Então a igreja tem que falar de Jesus no Natal. Por isso é importante a gente não deixar esse bom costume de comemorar o Natal. Agora eu quero que a gente pense um pouco sobre por que os pastores falaram essa mensagem, por que os anjos falaram essa mensagem para os pastores? Por que será? Os anjos poderiam ter ido falar no templo para os sacerdotes, porque afinal os sacerdotes conheciam as profecias. Mas os sacerdotes achavam-se o quê? Autossuficientes, nós sabemos, nós somos detentores da verdade. Eles poderiam ter ido no palácio falar aos nobres, que também sabiam ler e escrever, mas os nobres achavam-se como que eles eram privilegiados pelos anjos, pelos deuses, e eles realmente, como é que eles iam aceitar um menino nascido nessa pobreza, como Jesus nasceu? Então, eles falaram aos pastores, porque na verdade os pastores, eles nos representam. Os pastores eram aquele povo humilde, sofrido. Era uma profissão difícil, a profissão de pastores. Eu tive a pesquisar e às vezes, eles passavam dias no campo. Alguns levavam tenda, outros não, dormiam ao relento. Comiam mal, passavam frio, passavam calor. E estavam ali com os perigos por causa dos animais selvagens, por causa dos salteadores, dos ladrões que vinham. Então, eles tinham essa profissão tão difícil. E como muitas daquelas pessoas, daquele povo, o povo de Israel naquele tempo era um povo muito sofredor. Eles tinham um rei Herodes, que era muito mau. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse rei Herodes, do tempo que Jesus nasceu, porque quando Jesus morreu era outro. Eles tinham o mesmo nome, porque era pai e filho. Esse, em especial, ele foi um dos piores que já existiu na história. Ele tinha tanta sede do poder que ele chegou a matar filho, matou mulher. Ele chegou a matar pessoas só porque, por qualquer razão que ele ficasse desconfiado, ele mandava matar. Então, ele foi um dos mais sanguinários que existiu na história. Então, o povo estava a ser governado por uma pessoa assim. Não era fácil, era bem difícil. Eles não tinham grande esperança na vida. Aqueles homens, aqueles pastores, não sabiam como confiar naquele governo tão ruim que eles tinham.
Mas a eles, Deus quis levar essa mensagem de esperança. E eles estavam ali no campo também em silêncio. Lá não tinha nada, não tinha barulho de celular, nem de nada. Imagina o silêncio do campo. Eles estavam ali no escuro, no silêncio, e podiam ouvir e podiam dar essa atenção àquela mensagem. Muitas vezes hoje Deus também quer falar conosco, mas nós andamos tão agitadas. São tantas distrações que muitas vezes nós nem conseguimos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Há tantas boas notícias que o Senhor quer passar para nós, mas na nossa agitação nós não paramos para ouvir. Por isso, os pastores, eu posso falar que foram humildes. E nessa humildade, eles ouviram, receberam, creram e obedeceram na mensagem do Senhor. Pode passar. E eles ouviram aquela mensagem dos anjos e falaram: vamos até Belém e vamos ver essas notícias que os anjos nos falaram. Porque eles podiam pensar assim: mas estranho isso, bebê nascido. Eles creram naquela mensagem e eles foram ali até Belém. E quando eles chegaram lá, eles viram aquela cena tão bonita. Pai, mãe, bebê, e eles constataram aquelas palavras que o anjo tinha falado para eles. E eles viram realmente o Senhor nos visitou. Ele está conosco. Ele lembrou-se de nós. E diante daquela cena, eles se alegraram. Por isso que eu falo assim, a alegria dos pastores, porque eles ficaram tão alegres que eles saíram de lá falando aquela mensagem para as outras pessoas. Será que você tem se alegrado também com o Senhor? A ponto de falar para as outras pessoas dele? A ponto de passar essa mensagem? Vamos seguir esse exemplo dos pastores que se alegraram, eles creram, eles ouviram a mensagem do Senhor. E agora eu quero falar um pouco, pode passar os slides, agora está no... Esse já foi também, a mensagem dos anjos, dos pastores. E agora vamos falar de Maria, a sabedoria de Maria. É um dos personagens que eu mais admiro das mulheres aí da Bíblia. Vamos imaginar um pouco a situação de Maria. Maria estava lá, noiva, já comprometida com José. Ela morava em Nazaré, vamos dizer assim, que era a periferia da Galileia. Pensa naquele bairro bem longe assim de nós aqui, de Cotia, não vou dizer, vamos dizer lá de São Paulo, lá de Parelheiros, por exemplo, que é bem longe do centro. Então vamos dizer que Maria morava assim, lá em Nazaré. E toda a gente se conhecia ali. Agora você imagina a situação dela, de repente, ela fica grávida, mas ela não casou ainda. Então o falatório que deu. Ela estava até arriscando a sua vida, porque existia uma lei forte, que era questão de apedrejamento e tudo, para as pessoas que tivessem a questão do adultério, de ter uma situação dessa. Mas Maria também foi alguém que recebeu essa mensagem do anjo e ela aceitou essa mensagem. E ela creu naquilo que o Senhor falou. Depois, Maria é aceita por José. José também recebe a visita do anjo. E os dois agora vão sair para uma viagem que não estava nada programada. Eu fiquei pesquisando a distância de Nazaré a Belém, porque nós vimos aí que José teve que ir a Belém por causa desse tal de recenseamento, mais uma vez esse governo ruim que tinha lá do Herodes, que queria pegar mais dinheiro do povo e tudo. Então a Belém era o centro, mais ali. Então ele teve que fazer essa viagem de 110 quilômetros. Como? De carro, ônibus, no burrinho.
Uma mulher grávida, sentada num burrinho, aquilo balançando e balançando, e ela tendo que caminhar ali naquela situação. Então foi uma situação bem difícil. Aí quando ela chegou, ela podia pensar assim, bem, mas Deus me falou que eu vou ser a mãe do Messias, então deve ter um lugar bom para eu ficar aqui em Belém, né? Ela chegou lá e não havia lugar para ela. É interessante a gente pensar, às vezes a gente pensa, mas eu sigo a Deus, então a minha vida vai ser muito, Deus vai providenciar tudo para mim, não vai me faltar nada. Afinal, eu vou à igreja, eu dou até minha oferta. Então, muitas vezes nós não aceitamos as provações e as dificuldades, porque achamos, não, como assim? Eu sou uma pessoa boa, eu sirvo a Deus. O que a gente vai dizer de Maria, então? Que estava carregando o Filho de Deus. E chegou a Belém e não tinha lugar, e ela foi ficar onde? Numa manjedoura. A manjedoura era tipo assim, um anexo da casa. Então a pessoa, ela tinha a sua casa, depois ela tinha lá um anexo que ela guardava os animais. Agora, você imagina que um lugar que guarda esses animais, não deve ser um lugar assim muito cheiroso, limpinho, porque não dá para manter. Se até quando a gente guarda o cachorro, por mais que a pessoa lave, sempre está cheirando um pouco mal, imagina se você tem lá outros animais. Não tinha pet para dar banho nas ovelhas, na vaca, não sei o que tinha lá. Então, aquilo devia cheirar um pouco mal. E foi ali, naquele lugar, que o Filho de Deus nasceu. Isso tem algumas coisas para nos ensinar. A respeito da humildade, de não buscar tantas coisas materiais, mas buscar mais aquilo que realmente tem valor diante de Deus, que é um coração quebrantado e contrito. Às vezes nós estamos buscando tantas coisas nesse Natal, porque não há condição de fazer uma grande ceia, porque não há dinheiro para se comprar os grandes presentes, porque o meu filho quer um presente, mas é muito caro, então eu vou ter que pôr no cartão para pagar o ano inteiro. Por que essa troca de valores? Por isso nós temos que voltar os nossos olhos para o Natal real. É aquele primeiro Natal. Então eu digo que Maria é um exemplo de mulher forte em tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis hoje. Você, mulher, precisa ser uma mulher forte, uma mulher sábia, porque as pessoas estão precisando, as famílias estão precisando de mulheres assim. A igreja está precisando de mulheres assim. E o que é ser uma mulher forte em tempos de crises? É ser uma mulher que consegue ver Deus na sua vida, em cada situação, e sabe buscar a Deus no seu viver. Eu quero destacar também aquilo que Lucas fala sobre Maria. Diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. É interessante isso. Tudo isso que ela passou, imagina se ela não fosse uma pessoa de guardar as coisas no coração. Chegava lá os pastores e falava, olha, a gente veio ver o bebê. Ela já podia falar, desculpa aí, onde é que ele teve que nascer? Teve que nascer aqui, nessa manjedoura, não está nem cheirando bem, eu nem tenho nada para oferecer para vocês, não tem lembrancinha de bebê, não tem nada, né? Mas não, diz que Maria guardava no coração. Agora, ela guardava mágoa? Não acredito, porque senão ela não ia escrever o cântico de Maria. Se nós vamos ver na Bíblia, ela escreve um cântico de louvor a Deus. Ela exalta a Deus. E é incrível como ela era uma pessoa bem jovem ainda, mas ela teve assim aquele cheio do Espírito para escrever aquele cântico tão maravilhoso que foi o cântico de Maria. Então Maria, ela guardava o bem no seu coração e não o mal. Como disse um sábio, certa vez, uma história que eu ouvi, que ele saiu com os seus discípulos e no caminho ele encontrou um homem muito nervoso e aquele homem veio em cima dele e começou a falar muitas ofensas e xingar esse homem, falava, e aquele sábio continuou na dele, muito calmo. Aí os seus discípulos falaram assim, então o senhor não vai responder para ele, o senhor não vai se defender.
E ele falou assim: todas essas pedras que ele me jogou caíram no chão. Eu não peguei nenhuma para mim. Eu não peguei aqui para mim. Eu não recebi no meu coração. É uma grande aprendizagem a gente não receber ofensas e mágoas que realmente não só vão fazer mal para o nosso coração. Não são coisas que a gente deve guardar. A gente deve sim colocá-las diante de Deus. Como diz Filipenses 3:6. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante de Deus, com orações e súplicas e ações de graças. Então nós devemos colocar as mágoas em oração diante de Deus e não guardá-las no coração. Está ali o versículo: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia, no meu ver. Toda mulher devia saber de cor. Porque se você fazer isso na sua vida, você vai ver a diferença. A oração é um grande antídoto contra a tristeza, contra a depressão. A oração e ações de graças. Uma mulher grata é mais feliz. A felicidade é uma decisão diária, porque se nós vamos esperar as circunstâncias para ser feliz, vai ser difícil. Mas você tem que diariamente decidir qual a sua atitude diante da situação. Maria decidiu ser uma pessoa grata e que guardava no coração só o bem. Quando os pastores falavam das maravilhas e ela falou: puxa, realmente é isso que Deus falou para mim, que esse menino ia ser o Salvador, o Senhor. Então isso é que ela guardou no coração. Apesar de Maria depois ouvir que a espada ia passar no seu coração, ela ouviu, depois de Simeão, a previsão que Jesus ia ser morto, mas ela continuou guardando e confiando no Senhor. Imagina você saber que o seu filho vai passar algo tão terrível como Jesus passou. Realmente você precisa ser uma pessoa de fé, que tem no Senhor a sua confiança. Então Maria guardava o bem, ela falava o bem, pode passar para o... E ela era uma pessoa de ações de graças. Mas ela também não era aquela pessoa que só guardava e ficava quieta. Porque tem pessoas que são assim, né? Não fala nada também, e às vezes precisa falar. Teve uma situação que teve um problema e ela falou. Alguém se lembra quando foi? No casamento de Caná. Jesus e a família de Maria foram todos convidados para o casamento. Chegou lá, o casamento naquele tempo, eles ficavam 3 dias comemorando. Então, não tinha refrigerante. Até que é bom, né? Porque não faz muito bem assim. Mas tinha que ter muito vinho, porque imagina, o povo bebe. Então, eles tinham que ter uma reserva grande de vinho. Só que não, porque o vinho acabou. Que problemão. E agora? Uma vergonha para a família. E a família podia ficar mal falada. Mas Maria estava ali. E ela foi fazer o quê? Ela foi falar com Jesus. Ela foi resolver e falar com quem podia resolver. Ela foi falar com Jesus para ele poder resolver a situação. Então, por isso eu vejo nela um grande exemplo. Guardar no coração que é bom, não mágoas, mas também falar e ter atitude quando se precisa ter atitude. Uma mulher sábia, uma mulher forte em tempos de crise, é uma mulher que sabe agir e não se omitir diante do problema. E finalmente eu quero falar do último personagem, o mais importante, porque nós estamos aqui, que é o nosso querido Jesus. O nome do bebê, ele já traz aquilo que ele é, a essência dele. Quando
o anjo falou que para Maria, para José, que o nome dele seria Jesus, que era o Senhor que salva. O Senhor que salva. Jesus é aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar. Eu sei que algumas pessoas pensam, mas salvar? Salvar do quê? Quem precisa de salvação? É só quem está perecendo. Então, para você reconhecer que você precisa de Jesus, você precisa reconhecer que você é pecador. Que as suas boas obras, que a sua maneira de viver, não vai te levar para a vida eterna, não vai te levar para o céu, que você precisa de um Salvador. Por isso Jesus precisou vir. E Jesus é aquele que separa a história e separa o mundo. Se você for você olhar o mundo e as religiões, onde está a grande separação? Está em Jesus. Porque algumas religiões creem em Deus, a maioria crê em Deus. O islamismo crê em Deus, Buda crê em Deus. Seixinoei, várias religiões creem em Deus, mas não creem no Filho de Deus. Vê Jesus como uma alma boa, que veio a esse mundo, que fez coisas boas, mas não como o próprio Deus que veio para salvar. Então Jesus, ele é aquele que precisa ser reconhecido em primeiro lugar na nossa vida. Um outro nome que ele recebe é Emanuel. Olha que nome maravilhoso. Quer dizer, Deus conosco. Ele está aqui. Ele sabe. Ele sente o que você sente. Jesus, ele podia ter salvado o homem só lá do céu. Deus podia ter feito um plano de salvação sem ter que vir à terra. Mas ele quis vir à terra e quis passar o que a gente passa, sentir o que a gente sente. E até interessante quando a gente vê aquele bebezinho e Maria olhar para ele e falar assim, olhar para um bebê e sentir que ele é Deus, mas ele é tão pequenininho, ele chora, ele precisa de mim, ele é dependente. Então isso é tão incrível, porque Deus quis mostrar o quanto ele quis se aproximar de nós, quis sentir o que a gente sente. Nós podemos sentir nesse Natal, às vezes, solidão, tristeza. E esse nome de Jesus é o que vai te lembrar que Ele está com você. Eu vi uma história muito interessante de agora eu não lembro, acho que ele era um psiquiatra, que já muito velhinho, que viveu num campo de concentração no ano de 42, vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial, que os judeus foram muito massacrados, levados para esses campos de concentração. E ele disse que na semana do Natal houve muitas mortes, inexplicáveis. Tudo estava igual, a comida foi igual, o clima estava igual. Mas entre o Natal e o Ano Novo, muitas pessoas morreram. E depois eles foram fazer uma pesquisa e eles viram que essas pessoas, elas estavam como que esperando que no Natal acontecesse algo, que elas fossem libertas, que elas iam poder passar o Natal na família. E como isso não aconteceu, essa esperança frustrada, os corpos enfraquecidos, a depressão que elas estavam, elas não resistiram e a depressão as matou. Então, muitas vezes, essa altura é uma altura do ano um pouco triste para muitas pessoas. Por isso, nós precisamos estar atentos ao que está ao nosso redor. Às vezes, você tem família, mas tem pessoas que não têm. Eu vivi em Portugal há muitos anos, eu não tinha ninguém da minha família. Mas no Natal, eu sempre arrumava muitas pessoas. E até pessoas que não tinham para onde ir. E teve um Natal que tinha 10 pessoas na minha casa. Teve uma senhora com um marido muito doente, ele já estava no estado terminal, e eles iam passar sozinho lá na casa deles. Eu falei assim, não, vamos lá para casa. Mas como é que eu vou levar ele? Eu falei, a gente dá um jeito, a gente vem aqui buscá-lo, vamos arrumar uma cadeira de rodas. E nós pegamos aquele senhor, levamos lá para casa.
E depois foi também uma outra família também, que só estava 2 pessoas, não tinha com quem passar, foram para lá. E foi tão bonito, porque aquele senhor foi o último Natal dele, depois ele morreu em abril. E ele ficou ali sereno, ele gostou de ver a árvore, a gente cantou músicas de Natal e tudo. E foi um momento precioso que marcou assim para mim. Eu estava lá sozinho, ia ficar lá mais triste ainda. Então a gente precisa lembrar dessas pessoas nessa altura. E às vezes você também está sentindo assim. Porque às vezes falta alguém na sua família, você perdeu alguém nesse ano e agora você fala, esse ano nem vai ter Natal. Eu ouvia muitas senhoras em Portugal, às vezes elas falavam assim, não, esse ano nem vai ter Natal. O Natal sempre tem, não vai ter o quê? A festa. Por que não vai ter? Porque não tem aquela pessoa, os outros foram viajar, eu estou sozinha, que graça tem. Então nós precisamos levar a alegria do Natal, o Deus conosco. Mas Jesus está com você. E Ele sabe o que você está sentindo. E Ele quer te dar alívio. E Jesus não quer só ser aquele Jesus que você busca no momento da dificuldade, quando as coisas estão más. Não, Ele quer ter uma relação com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ser o seu Salvador. Eu sei que muitas pessoas frequentam a igreja, mas nunca chegaram diante de Jesus e falaram, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou uma pecadora e que eu não posso me salvar pelas minhas boas obras. E eu peço ao Senhor para que o Senhor me salve, para que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Se você não fez isso, você pode fazer isso hoje. Por isso você está aqui hoje, Deus te trouxe. Não foi por acaso. Entregue a sua vida ao Senhor. Peça a Ele para ser o seu Salvador. E você vai ter esse Emanuel, Deus conosco, todos os dias. Mesmo que você não tenha aquela casa cheia no Natal. Mas Ele está ali com você. E Ele está sempre. Porque Ele te ama. E Ele sente a tua dor. E eu separei aí uma frase para o final. O verdadeiro Natal é o que acontece no coração e na alma e se chama Jesus, Emanuel, Deus conosco. Esse é o verdadeiro Natal. Os outros podem ser bonitos, as tradições, eu até gosto, eu acho muito lindo, os enfeites e tudo. Mas se você tem o principal, se você não tem, então não vale a pena. Agora eu vou chamar a Rafaela para vir aqui à frente. Ela vai estar cantando e você vai ter a sua oportunidade de estar nessa tarde, entregando a sua vida para Jesus. Ou então, você que já tem Jesus, mas você tem estado muito triste, muito abatido, sem esperança, você pode falar com o Senhor e receber o alívio dele.